Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando viram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos ficar sentados. Como nós já sabemos, estamos em um tempo especial, que é chamado a Quaresma. E a Igreja nos fornece, nesse tempo especial, leituras para ajudar a gente a fazer o nosso retiro e a nossa reflexão a partir dos textos da Sagrada Escritura e também a partir de um tema que ela nos apresenta durante a campanha da Fraternidade, como nós temos o tema desse ano, Fraternidade e Fome, para nos desafiar a pensar que se todos nós somos filhos de Deus, do único verdadeiro Deus, nós não podemos pensar apenas em nós, mas precisamos pensar em todos aqueles que de uma maneira ou outra não estão conseguindo nem têm o básico para poder viver. Isso cabe também à nossa solidariedade. O tema das leituras que a Igreja nos apresenta hoje é uma palavra-chave que está na leitura do Evangelho, que é a palavra escutai-o. Escutai aquele que do lado e do outro lado apareceram ao lado dele Moisés e Elias, que durante então a visão, como diz o texto, não conteis a ninguém esta visão, que durante a visão os 3 discípulos que Jesus levou comigo no monte, eles presenciaram. No domingo passado, nós iniciamos o primeiro domingo da
Quaresma, aonde a igreja nos apresentou a leitura do Santo Evangelho de Mateus. Esse ano estamos estudando Mateus, aonde colocou Jesus sendo tentado pelo diabo, que mais tarde ele chama de Satanás, e que em outro lugar, no mesmo Evangelho, chama ele o tentador. E como primeira leitura, domingo passado, a igreja nos colocou Adão e Eva, a criação de Adão e Eva, e depois tentados pela serpente. A serpente que no livro do Apocalipse vai revelar, mostrar para nós quem era. Porque no capítulo 12, quando aparece o dragão querendo tomar posse daquele que vai nascer da mulher que estava grávida, e o dragão se posicionou diante dela para quando nascer ele se apodera dessa criança, mas ela foi levada para junto de Deus, não conseguiu. Esse dragão, diz o Apocalipse, não é mais ninguém a não ser a antiga serpente, o diabo ou Satanás. A primeira leitura da semana passada foi essa leitura da serpente que enganou, ludibriou Adão e Eva e caíram com todas as consequências que nós conhecemos. Deus tinha falado para Adão e Eva que eles podiam comer de tudo que tinha no jardim, organizar o jardim, fazer de tudo, porém tem uma coisa só: não pode comer do fruto da árvore do bem e do mal. Essa foi uma orientação que vem do Criador. A quem é que Adão e Eva foram ouvir? Não ouviram a Deus. Ouviram a serpente, que é o diabo, que agora aparece na nossa leitura do Evangelho tentando Jesus. Mas Jesus não foi enganado, não foi iludido. Jesus, que o evangelista nos coloca na leitura da semana passada, primeiro ele foi batizado no Rio Jordão, desceu o Espírito em forma de uma pomba, o Espírito de Deus, e ouviu-se uma voz com essas mesmas palavras, exatamente que nós temos aqui na nossa leitura de hoje. Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Portanto, Jesus, ele agora vai ser conduzido por Deus, pelo Espírito de Deus. Quer dizer, Jesus, ele trouxe para nós e nos mostrou na sua vida como é que nós devemos viver, no que nós devemos nos interessar na vida, em que consiste o reino que Deus quer entre todos nós, filhos do mesmo Pai, irmãos uns dos outros. E Jesus, guiado pelo Espírito de Deus, então, ele vence o diabo, vence Satanás, vence o tentador. E aí nós temos a terceira tentação, que tem a ver com a nossa de hoje. A terceira tentação que diz assim: novamente o diabo levou Jesus para um monte. A nossa leitura tem um monte. Levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. A gente sabe, quando sobe num monte, no lugar mais alto, a gente tem uma visão muito larga e vê tudo, enxerga tudo que a nossa vista consegue enxergar. E o diabo disse para Jesus: está vendo tudo isso? Todos esses reinos são meus. Eu te dou tudo, com a glória toda, a pompa toda que existe neles, sob uma condição: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. O que significa adorar o diabo?
O que é que pertence ao diabo? A não ser tudo aquilo que é errado. A não ser tudo aquilo que é exploração. A não ser tudo aquilo que engana, que ilude, que ludibria. Tudo é do diabo. Quer dizer, o diabo está dizendo para Jesus, se você enganar, iludir, explorar, cometer injustiças, você vai conseguir sentar no trono. Eu te darei tudo isso. Mas tem que me adorar. Tem que fazer todas essas coisas erradas, desviadas da vida. Mas Jesus não ouviu o diabo. Jesus vai dizer para o diabo, vai-te embora, agora chamar ele de Satanás. Vai-te embora, Satanás. Porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Portanto, enquanto os primeiros pais, Adão e Eva, foram enganados e ouviram a serpente, o diabo, Satanás, o dragão, com todas as consequências que nós passamos, que trouxeram para nós, Jesus, também tentado pela mesma serpente, diabo, Satanás, o tentador, não ouve, não aceita ouvir o tentador, mas ouve a Deus, o Espírito de Deus. Quer fazer as coisas de acordo com o que Deus deseja e não de acordo com o tentador, aquele que divide, aquele que destrói, quer. Jesus escolhe o caminho certo. Agora, se Jesus escolhe e se torna como modelo para nós, porque venceu as tentações, ele desmontou a cilada do inimigo, diz o nosso prefácio, desmontou as ciladas do inimigo. Agora, nesse segundo domingo, a igreja apresenta Jesus agora no Monte Tabor. Conhecido como Tabor, o Evangelho não fala o nome, mas não conhecemos todos como Monte Tabor. Por que Jesus? Porque o evangelista coloca nos 3 evangelhos essa cena da transfiguração de Jesus. E aqui nós precisamos voltar um pouquinho atrás no evangelho, nosso evangelho do capítulo 17, mas no capítulo 16, Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe e lá perguntou o que o povo pensa de mim. Ninguém acertou. Mas eles, os discípulos e Pedro, acertaram, porque já viram Jesus fazer muita coisa boa, redimir o povo, salvar, curar, ensinar. Só eles chegaram com certeza a essa conclusão. Esse só podia ser aquele que foi prometido que Deus ia mandar para nós, para nos salvar. E por isso Pedro vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora, em seguida, Jesus ele vai dizer aqui aos seus discípulos qual é a consequência de ser Messias verdadeiro, não como eles imaginavam, de fazer coisas mirabolantes, milagres extraordinários. Não, Jesus seguiu o projeto de Deus dentro da própria natureza. Então diz assim, e Jesus então começou a mostrar aos seus discípulos que, como Messias, e por ser Messias, ele devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, da parte dos chefes dos sacerdotes e da parte dos doutores da lei, e que devia ser morto, mas ressuscitar no 3º dia. Qualquer profeta, qualquer pessoa justa que quer fazer as coisas certas, sabe que ela vai ser perseguida. Isso já está lá no livro da Sabedoria, capítulo 1, último versículo, e o capítulo 2. O justo sempre é perseguido. O justo sempre levanta um falso contra ele. A história mostra, nós vivemos isso. Os ímpios, malfeitores, os injustos que querem continuar, eles não aguentam a presença de uma pessoa certa, justa, boa perto deles. Porque a pessoa justa não aceita fazer coisas erradas, quer as coisas certas. E como eles querem crescer e crescer, como o diabo falou,
através da ganância, da ilusão, da exploração, e eles sobem por causa disso, o justo não aceita isso. E por causa disso é perseguido. E Jesus sabia, por isso que disse aos discípulos. Aí, diante dessa proposta de Jesus, do que vai acontecer com ele, Pedro ouviu, os outros ouviram, e Pedro reagiu e disse para Jesus. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Aí Jesus também repreendeu Pedro, voltou-se para Pedro e disse: fique, antigamente a tradução é essa aqui, fique longe de mim, Satanás. Satanás, portanto, é aquele que nos põe como pedra de tropeço, que nos faz derrubar, que engana, que nos ilude. E Pedro está sendo exatamente um Satanás para Jesus. E Jesus disse: entra atrás de mim, Pedro. Satanás, entra atrás de mim para aprender. Siga-me, como vai dizer mais tarde em outros textos do Evangelho. Siga-me. Aprenda de mim. Me ouça. Aprenda, cresça comigo. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: entra atrás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. As coisas dos homens é as 3 tentações que o diabo apresentou a Jesus. As coisas de Deus é todo o ensinamento que Jesus nos trouxe, colocado para nós no Evangelho. A palavra de Deus que se resume no Santo Evangelho, em Jesus Cristo. Aí Jesus falou algumas coisas para os discípulos todos, que eles acharam muito difícil, e por isso que começam a pensar: será que continua atrás de Jesus ou não? E disse assim: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Com efeito, o que adianta ao homem, ao ser humano, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, perder o seu princípio de vida? O que adianta? O que o homem pode dar em troca de sua vida? Esse discurso é difícil. Mas Jesus Cristo vai dizer: a única maneira da gente viver a vontade de Deus é assumir a vida. E ao assumir a vida, ela tem um custo. Quanto custa para um pai e para uma mãe criar os filhos? Quanto suor? Quanta paciência precisa? Quantas vezes tem que morder a língua e ficar em silêncio e ter paciência? Tudo isso é carregar a sua cruz, para poder conviver, para poder ajudar quem está novo a crescer. Essa é a cruz que Jesus nos propõe carregar. Aí nós temos a leitura nossa agora da transfiguração. Jesus quer mostrar para os discípulos dele, principalmente esses 3, que deram muita dor de cabeça. Pedro, cabeça dura, os outros 2 queriam sentar do lado esquerdo e direito quando Jesus sentar no seu trono, o trono que eles pensaram que Deus ia mandar uma força do céu com seus anjos e derrubar os romanos e Jesus ia sentar no trono. É a mentalidade que eles tinham do Antigo Testamento. E Jesus, com paciência, tentar mostrar: não é esse ser Messias. Ser Messias é servir o povo, é redimir o povo. Então Jesus levou os 3 em cima da montanha e vai mostrar para eles alguma coisa muito importante aqui para os seus discípulos: a sua transfiguração. A sua transfiguração. Pedro fica admirado: é isso que eu quero. Por isso quer propor: vamos construir 3 tendas. Mas aí já veio do céu Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa cobriu com a sua sombra. Uma nuvem luminosa cobriu todo mundo, e da nuvem uma voz dizia:
este é o meu filho que eu amo muito, no qual eu pus todo o meu agrado. E aí a palavra central, é a Ele que vocês precisam ouvir. É Ele que é o meu enviado, é Jesus. É a Ele que vocês têm que colocar como modelo. Então, o tema central da leitura de hoje é mostrar que quando nós conseguimos superar as dificuldades com paciência, com amor, a ressurreição vai aparecer, vai marcar presença. Quanta alegria sente um pai e uma mãe que trabalhou tanto para conseguir ver o filho e a filha entrar na faculdade e às vezes ir lá no ponto de ônibus toda a noite esperando a filha voltar, 4, 5, 6 anos, e quando vê o canudinho recebido pela filha no teatro, aí que alegria, essa é a transfiguração. Custou tanto, mas era necessário. A vitória foi grande. Hoje, essa filha é médica. Quantos exemplos nós temos no Brasil inteiro de gente que, com um pouco de ajuda que receberam, com muito sacrifício, conseguiram chegar. No interior todo do Brasil, é a vitória. Mas teve um custo muito grande. Um sacrifício, mas venceu. Jesus quer mostrar para seus discípulos, a transfiguração representa depois a ressurreição de Jesus. Ele quer mostrar para eles que, se eles seguirem o processo da vida, lutarem, construir a vida, ter paciência, ter amor, ter misericórdia, eles vão presenciar a dignidade da vida, a fraternidade. Quanta alegria tem a mãe após tanto custo. Às vezes a criança com problemas, se corre aqui, corre lá, vai no hospital e fica na fila, tudo, para conseguir fazer a criança caminhar ou falar. E depois, quando escuta a primeira palavra ou vê o primeiro passo, que alegria ver. Mas quanto custou? É isso que Jesus está querendo mostrar hoje. Mas para isso nós precisamos saber a quem ouvir, porque todo mundo está falando. Hoje, o que está mais em voga é todo mundo querendo te oferecer a sua fala, o seu projeto, a sua ideia, a sua maneira de viver, promessas e promessas e promessas. Antigamente só tinha rádio. Entrou a televisão. E hoje, com as redes sociais, chegam dentro do seu WhatsApp, na própria casa onde você está, informações e coisas, se você sem verificar acaba acreditando. E depois você mesmo percebe, puxa, foi enganado, não sabia. Por isso a importância do conhecimento. São Paulo insiste muito na ideia do conhecimento, conhecer. Quem conhece não é enganado, não é iludido. Quem busca informação, quem pergunta, e tem que saber a quem perguntar, vai lá pegar informação de uma pessoa, de outra pessoa, não é enganado, não é iludido. Portanto, a questão básica principal, a quem é que nós ouvimos e damos atenção? Aquilo que vem de Deus, com todo o bem que Ele deseja para todos os seus filhos, ou aquele que nos apresenta um aproveitamento fácil do meu interesse? O resto não interessa. O importante é que você ganhou, que você conseguiu, que você subiu. Essa é a voz do diabo, que te promete mundos e fundos, porém tem que adorá-lo. Tem que enganar, tem que iludir, tem que pisar no outro, tem que subir em cima, tem que falar mal, tem que levantar falso. Olha o que te custou. E cadê o seu nome agora? Sujo. Está lá em cima, mas seu nome sujo. Jesus fala conosco através do seu evangelho, através de nossos pais, através de exemplo de tanta gente que se passou já por esse mundo
exemplos bons que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a construir a fraternidade. Esse é o projeto de Deus para nós, que Jesus mostrou. Como podemos organizar a vida para vivermos em paz uns com os outros. É o desejo de Deus para nós, é a vontade de Deus, e isso que nós precisamos buscar, ouvindo a palavra de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio